Opa, e aí galerinha, beleza? Pessoal, olha só, aula passada eu falei para você sobre aquelas ervilhas, né, do Mendel, as plantas de ervilha de cheiro, que foi o material que o Mendel usou para estudar a hereditariedade, tá lembrado? Então eu mostrei para você algumas características, né, que seriam vantajosas ali naquela planta de ervilha, que facilitaram, né, os estudos e a análise do Mendel, né? Por exemplo, a capacidade de manipular facilmente com os cruzamentos, né? Pelo fato dela ser monóica, cleistogâmica, o fato de ter um ciclo reprodutivo curto, então rapidamente, em poucas semanas, ela já está pronta para poder se reproduzir novamente. O fato de ter uma prole numerosa, né? Muitas sementes são produzidas e assim eu consigo fazer várias plantas, né? Descendentes de uma planta que foi cruzada. As características contrastantes, né? Então, uma série de características aí que facilitariam, né, o trabalho do Mendel ao escolher ali a planta de ervilha de cheiro, beleza? Agora, quais foram esses cruzamentos que o Mendel realizou, né? Quais foram os cruzamentos que o Mendel realizou e como ele chegou às conclusões, né, que determinaram aí as leis fundamentais da genética, né? A primeira lei de Mendel e depois, posteriormente, a segunda lei também. Então foi o seguinte, ele pegou ervilhas, tá? E foi cruzar ervilhas, cruzar as plantinhas de ervilha. Então, ele pegou uma primeira geração, que a gente chama de geração parental. Nessa geração tinha plantas que produziam ervilhas amarelas e essas plantas eram puras, né? Então, amarelas puras. Como assim puras? Essas amarelas aqui, elas vinham de uma linhagem que só produzia ervilha amarela. Então, várias e várias gerações só produzindo ervilha amarela. Mendel chamava elas de amarelas puras, beleza? Amarelas puras. E cruzou com uma outra linhagem de verdes puras, beleza? Então o cruzamento foi esse, amarela pura com verde pura. Amarela de uma linhagem que só produzia ervilha amarela, tá? E verde de uma linhagem que só produzia ervilha verde. Chamou isso aqui de geração parental, ok? Bom, a partir desse cruzamento, gente, vamos entender exatamente o que Mendel visualizou lá, para você conseguir deduzir as mesmas coisas que o Mendel deduziu. É claro que comigo te ajudando nisso, né? Então, na geração filial 1, ou seja, o resultado do cruzamento dessas amarelas puras com essas verdes puras, surge a geração filial 1. E nessa geração filial 1, gente, 100% das ervilhas que foram produzidas eram amarelas, beleza? Então 100% amarela na geração F1, certo? E aí, gente, olha só, ele obtém a geração filial 2 da seguinte maneira, ele cruza F1 com F1. Então, cruzando F1 com F1, ele obtém a geração filial 2, ok? Geração filial 2 que foi composta por três amarelas para cada uma verde. Essa foi a proporção, tá? Tipo, deu mais ou menos, sei lá, 300 amarelas, mais ou menos 100 verdes, uma proporção de 3 amarelas para cada uma verde, tá? É uma proporção fenotípica. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o significado disso. Mas enfim, 3 amarelas para cada uma verde foi a proporção da geração filial 2. Aí, gente, olha só. Isso foi o que Mendel observou nesses cruzamentos que ele foi conduzindo, né? Ele foi fazendo esses cruzamentos acontecer dessa forma e chegou nesse resultado. O interessante é que ele repetiu isso aqui com outras características, tá? Ele repetiu isso aqui com outras características. Por exemplo, ele pegou lisa, pura, outra característica agora, tá vendo? Ó, lisa, pura, cruzou com rugosa, pura, ok? Na geração parental, obteve a geração F1, 100%, nem vou colocar aqui F1, 100% de ervilhas lisas, agora estou falando da textura da ervilha, outra característica. Cruza lisa de F1 entre si, obtém na geração F2 a proporção de 3 lisas para cada uma rugosa. Olha só, o mesmo padrão da cor, né? E aí ele foi fazendo isso com várias características e analisando que sempre dava o mesmo resultado. Então ele percebeu que isso aqui é um padrão, né? Toda vez que você pega lá uma característica, né, um extremo puro e outro puro, dá só um dos dois, igual aqui, lisa, igual aqui, né? Lisa, pura, opa, deixa eu voltar aqui,
Igual aqui, lisa pura com rugosa pura deu só lisa, né? Mesma coisa aqui, amarela pura com verde pura deu só amarela, beleza? E na geração F2 sempre, né, quando cruzava a geração F1 entre si, a proporção de 3:1, é um padrão. Mendel tinha uma formação em matemática, eu já comentei isso com você nas aulas anteriores. Então ele sabia muito de matemática, tinha facilidade com os números. E a partir desses resultados aqui, gente, ele conseguiu deduzir um modelo, né? Ou seja, na cabeça dele, ele cria, então, uma hipótese, tá? Um modelo para explicar o que estava acontecendo aqui, tá? É uma hipótese, é assim que funciona o método científico, né? Ele analisou aqui o resultado e tentou criar uma explicação para esse processo que está acontecendo, para isso que ele está visualizando aqui. E qual que foi essa explicação? Ele chegou no seguinte modelo da cabeça dele, tá? Isso aí é o Mendel criando uma hipótese a partir do que ele está observando nos dados ali. Então ele pensou assim, olha, o que deve estar acontecendo é o seguinte, eu vou até apagar essa lateral aqui, tá? Depois a gente fala disso. O que ele pensou foi o seguinte, ele falou assim, olha, para esses números aqui serem explicados, só pode estar acontecendo uma coisa. Cada característica aí, essas características, estão sendo determinadas por um par de fatores hereditários, tá? Então vamos considerar que tem um fator que determina a cor amarela, tem um fator que determina a cor verde. Pensando aqui na cor da ervilha. Cada planta deve ter um par. Então, por exemplo, como essa aqui é pura, essa geração parental é pura, as amarelas têm um par de fatores que determina a cor amarela, né? Ele vai chamar aqui de Vzão, o fator hereditário que determina a cor amarela, e Vzinho, o fator hereditário que determina a cor verde, tá? Isso foi o seguinte, né? Ele pensou assim, as verdes têm um fator, tem um par de fatores que determina a cor verde, vou chamar de Vzinho, e aqui o Vzão seria os fatores da amarela pura, ela teria um par porque ela é pura, beleza? E aí Mendel pensou o seguinte, o que deve acontecer é, quando vai formar gametas, tá? Quando vai ter fecundação, vai formar gametas, ocorre a separação desses fatores, e aí o gameta vai carregar apenas um fator daquele pazinho de fatores ali, ok? Só que aqui vai acontecer o seguinte, sempre vai ter o cruzamento entre uma amarela e uma verde, então sempre vai ter um encontro de um alelo Vzão das amarelas com um alelo Vzinho das verdes, né? Sempre assim. Por isso que 100% foi amarela, porque 100% aqui ficou sendo Vzão Vzinho. Ou seja, a geração F1, ela tem sempre, todos os indivíduos têm sempre um Vzão, que seria o fator da amarela, e sempre um Vzinho, que é o fator da verde. Como todas são amarelas, mostra que, tendo o fator da amarela, que é o Vzão, e o fator da verde, que é o Vzinho, quem vai determinar a cor, em última instância, é o fator da amarela. Por isso que ele chamou de Vzão, por isso que ele colocou a letra maiúscula, para simbolizar uma dominância do fator da amarela em relação ao fator da verde. Ou seja, quando os dois estão juntos, sempre a amarela que ocorre, sempre a cor amarela que vai ser determinada, eu posso falar que a amarela é a cor dominante, beleza? A amarela é a cor dominante. E o fator da amarela, ele é dominante sobre o fator da verde, né? Eu posso falar que Vzão é dominante sobre o fator da verde, ok? Simbolizado ali pelo símbolozinho do maior, tá certo? E por que isso explica muito bem o que está acontecendo aqui? Agora vai ficar mais claro ainda isso, ó. Quando ele cruzou F1 com F1, na verdade ele estava cruzando plantinhas que tinham Vzão Vzinho com outras plantinhas que também eram Vzão Vzinho, ok? E aí, gente, o que pode acontecer aqui? Esse indivíduo vai produzir gameta com o Vzão e vai produzir gameta com o Vzinho, tá? Então todos os indivíduos da geração F1 estão produzindo gametas Vzão e gametas Vzinho. Quando vai ter a fecundação, o que pode acontecer? Pode juntar um Vzão dessa com um Vzão dessa, da planta Vzão Vzão, que vai ser amarela. Se juntar um Vzão daqui com um Vzinho daqui, vai dar Vzão Vzinho, que vai ser amarela. Se juntar um Vzinho daqui com um Vzão daqui, vai dar Vzão Vzinho novamente, que também é amarela. E só vai dar Vzinho Vzinho se juntar esses Vzinhos aí, né? Só assim que vai dar verde, só se for Vzinho Vzinho. Daí a proporção de 3 amarelas para cada uma verde, né?
Ou seja, uma proporção de 75% amarela, 25% verde, 25% verde. Ou uma proporção de 3 para 1, beleza? Ou uma proporção de 3 para 1. Certinho isso, gente? Bom, então, essa ideia de que cada característica, de que a característica é determinada por um par de fatores e que esse par de fatores se segrega na hora de formar os gametas, né? Isso explicou muito bem todos os cruzamentos que ele realizou aqui com 7 características diferentes da plantinha de ervilha, beleza? E a partir daí surge então a primeira lei de Mendel, né? A primeira lei de Mendel, gente, que tá aí, ó, ela é a lei da segregação dos fatores, né? Pode ser chamada assim, lei da segregação dos fatores, né? Como tá aqui, ou lei da pureza dos gametas. Pode chamar também de lei do monohibridismo, tá? Monohibridismo, você vê essa expressão, ó, monohibridismo, também está se referindo aí a características determinadas por só um par de fatores, tá? Primeira lei de Mendel. Olha lá, ó, cada característica é determinada por um par de fatores hereditários, né? Um par de fatores hereditários que se segregam na formação dos gametas e se encontram ao acaso durante a fecundação. Ou seja, tudo que a gente viu, né? A planta que é, por exemplo, a plantinha que vai ser lá Vzão, Vzim, vai cruzar com uma outra plantinha que é Vzão, Vzim, né? Beleza? Os fatores, esse par de fatores se segrega, formando gametas, né? Beleza? Se segrega e isso vai acabar resultando na formação dos gametas. E esses gametas se encontram ao acaso na fecundação, né? Juntando Vzão com Vzão, podendo juntar Vzão com Vzim, podendo juntar Vzão com Vzim de novo, podendo juntar Vzim com Vzim. Daí, explicando lá aquela proporção de 3 para 1, né? 3 para 1. Que, aliás, né, isso aqui, eu posso falar que isso aqui é a proporção fenotípica, beleza? Proporção fenotípica é uma proporção de 3 para 1. Como assim? 3 amarelas, como a gente já viu, para cada uma verde, ok? Se eu fosse falar de proporção genotípica, né? Proporção fenotípica tá aí, ó, é 3 para 1. Se eu fosse falar de proporção fenotípica, como é que seria a proporção fenotípica? Ora, a gente tem 1/4 aqui, uma em total de 4 de Vzão, Vzão. Nós temos 2 em 4 de Vzão, Vzim. E temos 1 em 4 de Vzim, Vzim. Então seria uma proporção de 1 para 2 para 1, né? Essa a proporção... Opa, coloquei fenotípica aqui também, não. Isso seria a proporção genotípica, beleza? Proporção... Aqui, vamos arrumar. Genotípica, beleza? Proporção genotípica. Então, diferencie proporção genotípica, eu estou falando do genótipo. Proporção fenotípica, eu estou falando do fenótipo, ok? Vou até colocar aqui de novo para não ter vacilo, ó. Esse 3 aqui estou indicando o quê? 3 amarelas para cada uma verde. Proporção genotípica, esse 1 aqui estou indicando o Vzão, Vzão. Aqui eu estou indicando o Vzão, Vzim. Aqui eu estou indicando o Vzim, Vzim. Não tem erro. Então não confunda proporção fenotípica com proporção genotípica. Ok, gente? Beleza? Importante isso, tá? Outra coisa que você precisa saber é o seguinte. Esses fatores hereditários, nós estamos chamando aqui de fator hereditário, tá? Na verdade, o que são fatores hereditários que o Mendel falava lá? Os fatores hereditários mencionados pelo Mendel, na verdade, são o quê? São genes, né? São genes alelos, beleza? Fatores hereditários aí, na verdade, são os genes alelos, ok? Genes alelos. Assim, ó, se a gente pegasse aqui a célula, uma célula lá de uma plantinha dessa de ervilha, ia ter um cromossomo, o Vzão, no outro cromossomo ia ter o Vzinho. Isso aqui, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é o que nós chamamos de locogênico, beleza? Isso é um locogênico. Ou poderia escrever assim também, ó, em latim, locus, beleza? Em latim.
locogênico. Em um locogênico vai ter um par de alelos. Então aquele par de fatores ali é o par de alelo, ok? Esses fatores, esses alelos, né? Tem o azão não, no caso aqui vamos usar a expressão que ele tá, usar V, né? Vamos usar a letra V. Aqui no caso tem o Vzão, o que é o Vzão? É o alelo dominante. Né? Fator dominante que Mendel chamou, nós chamamos de alelo dominante. E o Vzinho é o alelo recessivo, beleza? Então tem um alelo dominante, tem um alelo recessivo, tranquilo? Tá aí, ó. Em termos de genótipo, porque, ó, importante a gente diferenciar uma coisa. Aqui nós estamos falando de uma característica. Que característica que nós estamos falando? Característica é a cor da ervilha. Para essa característica nós temos fenótipos. O que são fenótipos? Fenótipos vai ser aí a expressão daquela característica, como aquela característica se expressa, tá? A forma como aquela característica se expressa. Que no caso aqui tem duas opções. Que opções? Tem o fenótipo amarelo, tem o fenótipo verde, beleza? E quando a gente fala de genótipo, você já entendeu. Eu tenho o genótipo Vzão, Vzinho e Vzinho. Sendo que Vzão eu posso falar que é homozigoto. Então, ao invés de eu falar puro, Mendel falava puro, nós chamamos de homozigoto. No caso, homozigoto dominante, porque tem aí os alelos dominantes, né? Aqui, em vez de híbrido, como Mendel chamava, nós vamos chamar de heterozigoto. Mendel chamava de híbrido. Aqui seria o quê? Homozigoto recessivo. Beleza? São os possíveis genótipos aí. Tá entendendo a ideia? Então, eu tenho aqui um locogênico. Nesse locogênico vai entrar ali um par de fatores. Esse par de fatores podem ser dois Vzão iguais, homozigoto dominante. Pode ser dois Vzinhos, né, homozigoto recessivo. Pode ser um Vzão e um Vzinho, como está aí na imagem, heterozigoto. E o que eu chamo de locogênico seria o local onde um par de alelos se encontram em um par de cromossomos homólogos, beleza? Você pode anotar aí no seu caderno, tá? Você não precisa fazer bagunçadão igual eu faço, não. Pode anotar um embaixo do outro aí, né? O que significa locogênico, o que significa fenótipo, o que significa genótipo, tá? Importante você entender isso, porque essas palavras nós vamos ficar usando ela cada vez com mais frequência. Tá certo, gente? Beleza? Bom, então, a aula de hoje vai ficar por aí, tá? Quero que você entenda esse experimento de Mendel, experimento do Mendel, como é que funciona. E na próxima aula a gente prossegue aí vendo alguns exemplos importantes que estão ligados à primeira lei de Mendel, que é explicado pela primeira lei de Mendel, como é o caso do albinismo, tá? Agora vamos parar por aqui, eu quero que você pense bem nessa aula, assista ela com atenção, compreenda o que Mendel falou, que é a primeira lei de Mendel, e a aula que vem, então, a gente vê os exemplos que estão relacionados com a primeira lei de Mendel, beleza? Então é isso aí, galerinha, um abraço, até a próxima.